aqui está a nossa tela. Aqui foi o que a gente fez ontem. Então, vamos lá. O que que eu fiz ontem? Ontem eu defini o texto. Lembra que eu defini o texto de 1 Pedro, capítulo 3, certo? 1 Pedro, capítulo 3, desculpe, capítulo 4, versos de 1 a 6. A razão pela qual eu escolhi esse texto para pregar nele é porque é o texto da sequência. Então, eu estou pregando na igreja que eu sou pastor, estou fazendo uma série de exposições na primeira carta de Pedro, e o próximo texto da sequência é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Então, primeira coisa que eu faço e que eu sugiro e que ensino para os meus alunos e sugiro que você faça quando você vai preparar um sermão em um texto, é que você faça as análises preliminares. O que que seria isso? Seria esse processo de você sentir o texto, de você se aproximar do texto, de você se familiarizar com ele. Existem diversas formas de fazer isso. Você pode fazer isso lendo o texto em várias traduções. Eu conheço pessoas que procuram memorizar o texto que vão pregar no domingo seguinte. Enfim, você pode fazer isso de diversas formas, fazer marcações. Eu sempre acompanho o pastor Helder Cardim no Instagram, e a gente percebe isso, que ele gosta de sentir o texto fazendo assim diversos tipos de marcações. O que eu gosto de fazer, e eu estimulo os meus alunos a fazer, é um fluxograma, que é isso que está aqui na sua tela. O texto está aqui organizado no formato de um fluxograma. Por quê? Porque o fluxograma, ele ajuda você a ver o texto melhor. Então você consegue enxergar as ideias do texto da forma como elas foram colocadas pelo escritor bíblico. Olhando as ideias do texto ontem, nós já vimos aqui que o texto começa com uma ordem principal: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, que pensamento é esse? É o pensamento de Cristo ter sofrido na carne, ok? Então, armai-vos também vós do mesmo pensamento. E ele então nos diz duas coisas sobre isso. Primeiro, o pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E segundo, um para quê? Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Tudo o mais que é dito nos versos 3, 4, 5 e 6 estão relacionados com essa segunda coisa que ele diz aqui. Ó. Ele vai me explicar aqui o porquê, por que eu não devo mais viver segundo as paixões dos homens. Aí então ele explica, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Que vontade dos gentios são essas? Aí ele vai explicar aqui, ó, tá vendo? Tendo andado em, aí ele vai descrever. Depois ele vai me dizer, então, depois ele vai me explicar outra coisa sobre essa paixão dos homens aqui. Ele diz, por isso, difamando-vos estranham, ah, que vocês não fazem as mesmas coisas que eles, e eles vão prestar contas dos seus atos. Com base nisso, pessoal, a conclusão que eu cheguei foi que a ordem principal do texto é essa daqui, ó. Precisamos nos armar do mesmo pensamento de Cristo. Agora, no nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o texto para a gente entender o que é que isso significa, tá bom? Então, nós vamos estudar o texto para compreender o que seria se armar do mesmo pensamento de Cristo. E então, ele dá aqui, primeiro, por causa do exemplo de Cristo. Então ele diz aqui, né? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, e tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, nós devemos, veja, ah, nos armar do mesmo pensamento de Cristo, primeiro, porque Cristo sofreu, certo? Porque Cristo, por causa do testemunho, do exemplo de Cristo. E segundo, por causa da nossa transformação, porque para que vivamos uma vida transformada, tá bom? Então isso daqui é um esboço preliminar.
Futuramente isso daqui vai se tornar o esboço do meu sermão, mas ele não é ainda o esboço do sermão, por quê? Porque eu preciso estudar o texto. E por que que eu não devo aqui agora já pular para escrever o sermão? Porque eu preciso entender o texto, tá certo? Tudo que a gente fez ontem foi preliminar. Agora eu preciso estudar o texto, preciso entender o que é que o autor bíblico ele está de fato querendo ensinar aqui. E como é que a gente faz isso? A palavra-chave eu disse para vocês ontem, para se estudar um texto, é a palavrinha contexto. O contexto histórico, o contexto literário e o contexto gramatical. Você tem que estudar o ambiente histórico do texto, o ambiente literário do texto e a gramática do texto, tá certo? É isso que eu vou tentar fazer hoje, né? Aqui com vocês. Obviamente que se eu for, desde já eu quero fazer aqui uma ressalva muito importante, que é a seguinte: obviamente que eu não vou aqui fazer um estudo exaustivo, tá bom? Por quê? Porque senão a gente ia passar muito tempo juntos aqui nessa live, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou estudar o texto, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá bom? E quero mostrar para vocês que, mesmo sendo sucinto na preparação do sermão, você ainda pode ser profundo, você ainda pode fazer um sermão bíblico com bastante qualidade, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente precisa estudar, o contexto histórico. Deixa-me dizer que isso daqui não é isso daqui não precisa ser uma sequência. Então você pode estudar primeiro a gramática, depois a literatura, depois o contexto histórico. Você pode aqui fazer na ordem que você achar melhor, tá bom? Agora, antes de estudar o contexto histórico, deixe-me dar aqui uma palavra a respeito de comentários. Bem, normalmente, pessoal, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai estudar um texto é correr para um comentário, ok? E deixe-me dizer para vocês que eu não sou necessariamente contra isso. Eu não acho que isso é necessariamente errado, tá bom? Agora, o que você tem que saber é usar o comentário de acordo com as informações que você precisa, tá bom? Ou seja, você sabe, quando você vai estudar um texto, que você precisa entender o contexto histórico, o contexto literário e o contexto gramatical. Você sabe que você precisa entender esses três aqui. Se você for para um comentário bíblico que não vai lhe ajudar, por exemplo, no contexto histórico, você vai correr o risco de ter informações incompletas para o seu sermão. Isso por quê, pessoal? Porque os comentários bíblicos, eles são limitados, porque existem diferentes tipos de comentários bíblicos. Eu vou mostrar para você que existe comentário bíblico focado no contexto histórico, existe comentário bíblico que lhe dá o contexto literário, outros não dão, ok? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E existem a maioria dos comentários bíblicos que nós temos em português, eles não trabalham a questão da gramática do texto, tá certo? Por isso é que eu digo, o mais importante não é você ir direto para o comentário. O mais importante é você saber quais são as informações que você precisa e então você ir atrás dessas informações em dicionários, em comentários, em qualquer tipo de recurso que você tiver ao seu alcance, tá bom? Então guardem essa dica aqui que eu acabei de dar a vocês, tá certo? O Eugênio pergunta se vocês vão ganhar algum tipo de PDF de pregação. Vão sim. Hoje à noite ainda eu tinha reservado para ser o meu presente
da noite, né. Então, ontem eu dei o programa do Isord e hoje eu vou dar para vocês uma apostila, ou na verdade um e-book de homilética básica, mostrando um passo a passo de preparação do sermão, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui no contexto histórico. Como eu disse a vocês, você tem que saber qual é o tipo de informação que você precisa. Contexto histórico, pessoal, lida com os elementos históricos do texto. Quais são os tipos de elementos históricos que um texto tem? Primeiro, ah, você tem que saber a situação histórica que provocou a escrita do texto, certo? Então, qual foi a situação histórica? O que que estava acontecendo que provocou a escrita desse texto aqui? O que que estava acontecendo ali? Tá bom? E em segundo lugar, você tem que saber a respeito de quais elementos no texto são típicos da cultura daquela época e que precisam ser contextualizados. O que que significa isso? Você vai procurar no texto, e aí nem todo texto tem isso, alguns têm mais, outros têm menos, mas você tem que procurar no texto quais são os elementos daquele texto que são daquela cultura, como por exemplo, o texto fala de sinédrio, fariseu, o texto fala de um pastor de ovelhas, aprisco. No caso aqui do nosso texto, você tem aqui ah, aquilo que é chamado aqui de a paixão, as paixões dos homens, ou a vontade dos gentios. Então, qual era a concepção de vontade dos gentios que o apóstolo Pedro está colocando aqui? O que que normalmente se pensava sobre isso naquela época, tá certo? Então, ele fala aqui de excesso de devassidão. Então vamos estudar sobre isso, tá certo? Em primeiro lugar, pessoal, aqui sobre a situação histórica que provocou a escrita do texto, nesse caso específico aqui, como eu estou pregando em sequência na primeira carta de Pedro, eu já sei a situação histórica, tá certo? Por que que eu já sei? Porque eu já estudei sobre isso. Então deixa eu mais uma vez aqui, ó, abrir aqui a minha pasta para vocês de sermões. Então, deixa eu ver aqui. E tá, deixa eu ver aqui, as cartas gerais, sermões em 1 Pedro. Então veja aqui, ó. Eu estou mostrando aqui, tem todos os meus sermões na primeira carta de Pedro, certo? Aí, se você for bem aqui, ó, no primeiro sermão, eu vou abrir aqui, ó, o primeiro sermão, tem uma pasta aqui dos estudos preliminares, ó, fluxograma e o sermão em si, mas eu vou abrir aqui o sermão pronto, 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2, ok? Então veja só aqui, ó. Eu faço aqui uma introdução, depois a gente ainda vai trabalhar sobre isso mais para frente. Deixa eu subir aqui, ver aqui. Aqui, ó. É interessante isso. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, a carta de Pedro foi escrita, só em resumo, do sermão, certo? Mas depois eu ainda vou trabalhar isso melhor com vocês, mas o que que significa isso? Que frase é essa? A carta de Pedro foi escrita. Aqui é uma espécie de dica que eu estou colocando no meu esboço para que eu possa explicar para as pessoas esse contexto histórico. Então, aqui a carta de Pedro, ela foi escrita para falar a respeito, ó, de identidade,
certo? Então a carta, a primeira carta de Pedro foi escrita para falar da nossa identidade em Cristo Jesus. Isso porque eles estavam passando por oposição. Então, eles estavam sofrendo sanções, eram pessoas que tinham vindo de outros lugares. Então, veja aqui mais para frente, ó, eu falo aqui dos termos dispersos e forasteiros, certo? Eu explico aqui, ó, a condição social deles. Dispersos era um termo comum na história judaica. Após o exílio da Babilônia, muitos judeus foram dispersos e viviam em regiões hostis, certo? Então, Pedro utiliza aqui essa imagem. Então, note, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Estou pegando aqui esse que foi o primeiro texto, o primeiro sermão na sequência de 1 Pedro, para mostrar para vocês que a situação que estava acontecendo ali, que provocou a escrita da carta, eu já estudei e já expliquei para os irmãos, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ah, trabalhar essa situação aqui à luz desse texto. Isso vai me economizar tempo, porque nesse momento aqui eu não vou precisar estudar, porque isso daqui eu já estudei, tá bom? Mas e se eu precisasse estudar, onde é que eu encontraria esse tipo de informação histórica aqui? Pessoal, existem diversos recursos que lhe ajudam quanto a isso, especialmente as partes de introdução dos comentários bíblicos, tá certo? Se você for aqui, por exemplo, no programa ISOD, que é o programa que eu estou utilizando e vou utilizar aqui com vocês, você vai então bem aqui em cima, tem um Czinho aqui, ele vai abrir os comentários bíblicos que existem na primeira carta de Pedro. Aí você vai encontrar aqui em cima três letrinhas, ó, B, C e V. O V diz respeito ao comentário no versículo. O B diz respeito ao comentário do livro, a parte introdutória. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir, ó, tá vendo aqui, ó, Introduction, certo? Aqui é um, um conteúdo em inglês, tá bom? Mas olha só, aqui eu tenho vários tipos de comentários, disponibilizei alguns deles para vocês, tá certo? Vamos pegar aqui um que eu disponibilizei para vocês, por exemplo, esse Barnes, que é muito bom, tá bem aqui, ó, o Barnes. Então ele dá aqui a parte de introdução. Ah, pastor, mas eu não sei inglês. Bem, aí você tem duas alternativas. A alternativa mais fácil é, você pega o texto aqui, copia e cola lá no Google Tradutor, aí ele vai traduzir para você. A outra alternativa que eu acho melhor é você fazer o meu curso de inglês para teologia. Então eu tenho um curso na comunidade onde eu ensino inglês, certo? Para quem quer aprender a ler conteúdos de teologia, de pregação e tudo em inglês. Você tem essa opção. Mas enfim, você pega aqui, copia e tudo lá e você pode estudar, ó. O meu predileto, que eu também disponibilizei para vocês, é esse que tem escrito Wallace, tá certo? Por quê? Porque Daniel Wallace é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. Então eu gosto demais dele. Aí veja que bem aqui abaixo, se você procurar, você vai encontrar aqui, ó, ah, ocasião. Tá vendo? Ó, bem aqui, ocasião. A ocasião é isso que a gente está procurando. O que estava acontecendo ali que provocou a escrita da carta? Então, é essa a informação que eu preciso. Qual era a ocasião? E aqui eu descubro, então, que Pedro está escrevendo para igrejas paulinas, igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, e que essas igrejas, certo? Elas eram muito suscetíveis a desvios e a ataques de pessoas de fora. O apóstolo Paulo trabalhou muito sobre isso, tá certo? Ah, e Pedro, então, está escrevendo para igrejas fundadas por Paulo,
depois da morte do apóstolo Paulo. Então é como se Pedro estivesse aqui continuando, de certa forma, o trabalho de Paulo. E aí outra coisa também era a perseguição que os cristãos estavam começando a sofrer no governo de Nero. Aí ele diz aqui que Pedro não queria que as tormentas desse mundo ah, pudessem desviar as igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado. Ele percebe, então, o perigo do desvio e quer protegê-los de ataques de fora, tá certo? Aí, quando nós vamos aqui para o nosso texto, ele fala aqui de sofrimento, né? Ele está falando aqui de sofrer injustiças. Então, o que eu percebo, então, aqui? Aí eu vou anotar. E aí vem mais uma dica agora, viu, pessoal? Outra dica também. Quando você estiver estudando o texto e você for anotar, escreva já pensando no sermão, ok? Então você vai anotar aqui aquilo que você vai levar para a sua pregação e você vai anotar da forma como você vai levar para a sua pregação. Por quê? Porque você ganha tempo, ok? Então veja só como é que eu vou fazer. Ah, veja, eu posso até fazer assim, ó, irmãos, o que nós notamos é que Pedro está preocupado em ensiná-los a sofrer por questões injustas. Ah, eles estavam sofrendo diversas ameaças, como nós já sabemos pelos textos anteriores. Por isso, Pedro considera a possibilidade deles precisarem sofrer por serem seguidores de Jesus. Pronto. Aqui é a situação histórica, ok? É isso que eu preciso. Eu não preciso de data, não preciso nada disso. Aqui é a informação que eu preciso. Eu estou utilizando o conhecimento que eu já tenho. E se você não tiver esse conhecimento, você dá uma pesquisada. ah, Aqui, obviamente, que eu não posso me aprofundar em pesquisa de contexto histórico lá na nossa comunidade é que eu faço isso, mas aqui você já deve ter uma noção. Então, quais são outros elementos do texto que são típicos da cultura daquela época e precisam ser contextualizados? Aqui, pessoal, minha sugestão é a seguinte: existe um recurso, tá certo, em português, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o Google. Na verdade, vou indicar dois recursos para vocês. O primeiro deles é esse aqui, ó, o comentário histórico cultural. Então, esse comentário aqui, ó, esse comentário histórico cultural aqui, certo? Ele vai dar isso para você. Aqui no programa eSword, eu já tenho ele, mas em inglês. Tá bem aqui em cima, ó, IVP Bible Background. Ele tá em inglês, tá certo? Aí o que é que você faz? Tanto na versão digital, no caso em inglês, ou na versão física, você vai lá no texto. Ele é um comentário bíblico, só que ele foca só nas questões culturais. Aí você olha aqui, por exemplo, versículos 1 e 2. Olha o que é que ele diz, ó. Armem-se a si mesmos. Aí ele explica. Pega emprestado a imagem de soldados se armando, treinando ou se preparando a si mesmo para a batalha e possível morte. O senso parece ser que aqueles que morrem com Cristo através da fé estão genuinamente preparados para sofrer com ele de qualquer forma, inclusive o martírio. Então, aqui é uma informação muito boa e eu vou anotar, tá certo? Então, mas olha só como é que eu anoto. Ó.
Quando Pedro diz: armem-se, quando Pedro diz armem-se, ele está utilizando a ideia de soldados que se preparavam para a batalha. E uma característica de quem se arma para uma batalha é a possibilidade da morte em campo. Assim, Pedro está usando essa imagem para. ah, Pedro está usando essa imagem para mostrar que nós precisamos estar realmente prontos para o que der e vier com por causa da nossa fé em Jesus. Ok? Pronto. Informação histórica. Achei essa informação extremamente relevante. Já anotei aqui. Vou continuar aqui. Segundo, lá no versículo 3, ele fala: ó, diferentemente de certas religiões malignas, clubes sociais demandavam comportamentos ordeiros das partes, dos participantes, certo? Então, no entanto, jantares em casas de patrões e provavelmente em clubes sociais iam até muito longe da noite, com muita bebida e normalmente homens possuindo mulheres escravos ou até crianças, garotos, né? Os festivais religiosos eram ocasiões similares para imoralidade. Clubes sociais, clubes sociais, cultos caseiros e todos os aspectos da vida greco-romana eram permeadas com veneração a falsos deuses e espíritos. E embora esse comportamento não era imoral para o mundo greco-romano, judeus e cristãos condenavam ele como imoral. O povo judeu considerava esse comportamento como típico dos homens gentios de seus tempos, especialmente, mas não exclusivamente, de festivais pagãos. Olha só, lembra que quando a gente estava analisando o texto, eu disse para vocês que seria muito importante a gente tentar entender que perspectiva que se tinha dessa vida devassa dos gentios daquela época. E eu vou. Preste bem atenção que isso aqui vai virar uma chave muito boa aqui para vocês, tá certo? Eu vou anotar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Já não. Versículo 3, ó. Vontade dos gentios de soluções, concupiscências e tudo mais. Então, vontade dos gentios. Vou colocar aqui só para marcar que é sobre isso que eu vou escrever, tá bom? Pedro está expressando uma está expressando a visão que judeus e cristãos tinham a respeito da forma como os não crentes, vamos dizer assim, ó, não crentes viviam. Quando ele fala em vontade dos gentios, isso remete ao fato de que na mente dos descrentes, aquilo que eles faziam não era
errado e nem incomum, ok? Aí você pode até usar a ilustração, mas isso aqui, a ilustração, a gente bota lá no sermão, tá bom? Eu acho que isso aqui é suficiente para a gente falar sobre essa vontade dos gentios. Aí, vamos lá, continuando aqui, você faz o mesmo trabalho, ó, versículo 4, versículo 5 e versículo 6, tá certo? Eu não vou, pessoal, fazer aqui, porque senão nosso tempo aqui vai se esticar demais. Se durante esses dias eu julgar que preciso de mais informações, obviamente que eu vou acrescentar. Mas até aqui eu acho que isso aqui é o suficiente de contexto histórico, tá certo? Aqui é mais do que o suficiente. O que a gente precisa agora é ver o contexto literário. Mas deixa eu só ajudar aqui vocês no chat antes, antes de prosseguir. Vamos lá, aqui a Laurene pergunta, pastor, o que é gentio, o que é sinédrio? Laurene, gentio é quem não era judeu, ok? Então, com o passar do tempo, os escritores bíblicos, eles manifestam a ideia de que o termo gentio também passou a ser utilizado para quem não era crente no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse caso aqui, nesse caso desse texto, quando o texto fala aqui de vontade dos gentios, certo? Eu posso até anotar isso. A gente também poderia dizer o estilo de vida dos descrentes, ok? Então é isso. A Sinédrio era as autoridades, era como se fosse o Congresso, só que tratava de questões religiosas de Israel. Se puder depois compartilhar materiais, sim, eu vou compartilhar esse material lá no grupo que vocês estão, tá bom? Era bom que se mandasse os sermões para nós pronto de presente. Vou mandar, com certeza vou mandar. Esse sermão aqui, quando ele ficar pronto, vai ser disponibilizado para vocês, tá certo? Lá na nossa comunidade de pregadores, é que eu coloco todos os meus sermões. Então, eu deposito meus sermões lá para os alunos também terem acesso, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Ismael pede os primeiros sermão em primeiro Pedro, não sei não. Vou pensar no seu caso. Deixa eu ver aqui. O Edmir explica também. Obrigado. Todo o povo não era judeu, isso mesmo. Pastor, paz do Senhor, não utilizo notebook, uso celular. No celular eu recomendo ou o My Bible ou o My Sword, tá bom? O Edmir aqui tá me ajudando e explicou bem para vocês. Obrigado, irmão Eugênio. Obrigado pela seu encorajamento. Além dos. Como é o nome completo mesmo do Wallace? Daniel Wallace. Daniel Wallace. Tá bom? Além do comentário histórico, qual outro ponto você disse? Ah, sim, muito obrigado, irmão. Era um outro recurso que eu ia recomendar para vocês. E antigamente ele existia com esse título, ó, Foco e Desenvolvimento. Certo? Ele existia com esse título aqui, ó. Foco e Desenvolvimento. Esse livro aqui, pessoal, vocês não têm ideia do como ele é bom. E esse livro aqui é muito útil para quem é pregador. É muito útil mesmo, tá certo? Eu vou até arriscar aqui. Vou abrir aqui o programa Logos para eu mostrar para vocês que eu tenho ele aqui no Logos, certo? Demora um pouquinho para abrir, mas eu vou mostrar, fazer essa propaganda gratuita aqui para a editora Ragnos, ou para o Logos, né? Então, deixa eu botar aqui na biblioteca. Ah, foco. Aqui, ó. Foco e desenvolvimento do Novo Testamento. Ele vai abrir aqui. Deixa eu abrir aqui na primeira carta de Pedro, ó. Olha só, olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Primeira carta de Pedro, questões introdutórias.
Aí ele fala da autoria, fala dessas coisas de evidência para quem escreveu, fala da data, fala da origem, fala aqui da ocasião, certo? Ocasião em que ele foi escrito, que é o contexto histórico. Aí aqui é o que eu mais gosto, ó, argumento básico. Ele dá o que? O argumento da carta de 1 Pedro. Aí, se você for, procura aqui com cuidado até chegar no capítulo 4, bem aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. A quarta seção se encaixa com os propósitos do livro ao apresentar as expectativas que alguém pode ter do sofrimento justo. Olha só, eu estava acertando aqui, hein? Do sofrimento justo. O encorajamento originado a partir da experiência de Cristo como justo sofredor. A exortação a uma atitude de preparação espiritual contra a tentação de fugir do sofrimento por meio da conformidade com o mundo à sua volta. Capítulo 4, os versículos de 1 a 11. Sabe o que é isso, pessoal? Contexto literário. Já achei aqui a resposta para o contexto literário. Ó. E já vou anotar. Já achei a resposta, por que não já anotar aqui? Por isso que eu digo, olha, é muito melhor você saber quais são as informações que você precisa e onde encontrar essas informações, do que você encher a sua estante de comentários, tá certo? Se você olhar aqui, ó, aqui é a minha biblioteca, ó. Eu não tenho muitos livros, pessoal, não tenho. Não tenho. Por quê? Porque primeiro que eu prefiro livro digital, é mais fácil de ler, é mais fácil de marcar, é mais fácil de anotar, tá certo? É muito melhor, pelo menos para mim, no meu ponto de vista. Mas segundo, porque é mais importante você saber quais são as informações que você precisa e onde encontrar. Uma vez sabendo onde encontrar, você ganha tempo. Então, esse tipo de livro aqui, o Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, é o tipo de livro que, se você é pregador, você tem que ter ou na sua estante ou no seu computador. Porque é o tipo de livro que vai lhe ajudar a economizar muito tempo nos seus estudos. Tá certo? Então, ele já vai lhe dar uma boa parte do contexto histórico e ele já vai lhe dar o contexto literário, como ele já me deu aqui. Então, vou anotar, ó, o texto que nós temos diante de nós faz parte de um contexto maior em que Pedro está falando sobre a real possibilidade dos crentes sofrerem por causa de sua associação com Jesus. Ok? Então, tendo estabelecido Jesus como um justo sofredor, agora, no começo do capítulo 4, Pedro vai mostrar que nós também precisamos fazer como Cristo fez, ao invés de procurar fugir do sofrimento, se igualando às práticas deste mundo. Pronto, aqui é o contexto literário. O que seria o contexto literário? Qual é, qual é a função desse texto à luz do contexto maior, do argumento que Pedro está mantendo na carta? Normalmente, pessoal, você vai usar o contexto literário no começo da sua pregação, lá na sua introdução, quando você está querendo levar as pessoas até o texto, certo? Você já leu o texto, aí você quer
levar as pessoas até o texto, você faz aqui essa parte mais de contextualização dentro do argumento da carta. Vocês vão ver quando eu for montar o sermão, onde é que isso daqui normalmente se encaixa na montagem do sermão, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pastor, eu prego aqui na minha igreja em São Paulo com frequência. Essas informações estão sendo excelentes para mim. Que Deus lhe abençoe. Amém, Natan. Eu fico bem feliz mesmo. Eu não sei se você é o mesmo Natan que eu estava falando hoje no WhatsApp sobre o programa iSword. Tem como baixar esses comentários em português no iSword? Irmã Bernadette, infelizmente não, tá bom? Ontem, na nossa aula de ontem, se você não assistiu, assista. Eu recomendei um outro programa que tem vários desses comentários aqui em português, tá certo? Eu não estou utilizando esse programa porque, ah, digamos assim, eu prefiro usar o iSword e o Logos, tá bom? Então, são os dois programas que eu prefiro utilizar porque eu já gastei com esses programas. Então, como eu gastei com eles, eu vou usá-los, né? Agora, o eSword, a maioria desses recursos são gratuitos e não se assuste com o inglês. Hoje em dia, você não precisa se assustar com o inglês. Ou você copia e joga lá no Google Tradutor. Eu tenho muitos alunos que fazem isso, certo? E eles não têm problema nenhum de fazer isso. Ou então você aprende a ler em inglês e ganha essa liberdade, tá bom? Recomendo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Irmã Laurene, graças a Deus. Amém. Kindle realmente é muito bom. Natan, eu sou o Natan, que sou seu aluno na Escola Charles Spurgeon Online. Ah, certo, beleza. Tem aplicativo para Motorola? Tem sim, não o do iSword, tá bom? Você procura lá ou o MySword ou o My Bible. Os dois têm bons recursos ali em português, tá certo? O Gabriel pergunta: para descobrir o contexto literário, quais perguntas eu preciso fazer ao texto? Boa pergunta, Gabriel. Basicamente, eu explico isso com mais detalhes lá dentro da nossa comunidade, mas a primeira pergunta é: qual a relação desse texto com os textos anteriores a ele? Certo? Isso porque o texto bíblico, ó, se a gente for bem aqui, ele tem um esboço, que está aqui no Daniel Wallace, ele tem uma sequência. Tá vendo aqui, ó? Então você precisa saber como é que o seu texto, no caso aqui, ó, 1 Pedro 4, 1 até 4, 6, como é que ele funciona dentro do contexto dele, dentro da sequência em que ele está. Então essa é a primeira pergunta. Qual a função do meu texto dentro do argumento que o autor está seguindo? Isso, pessoal, serve para qualquer texto bíblico, tá bom? A gente muitas vezes esquece de fazer isso quando a gente vai pregar nos evangelhos, por exemplo, ou nos salmos. A gente acha que os textos são isolados, né? Então, você pega uma história ali de Jesus, como por exemplo em Mateus capítulo 8, Jesus ali acalmando, né, uma tempestade, e aí Pedro fica chocado com aquilo. Aí a gente pega esse texto, a gente isola esse texto e esquece que esse texto está ali, mas ele está ali dentro de um argumento maior, dentro de uma ideia maior, de uma sequência, ok? Então essa é a ideia do contexto literário. Aí isso provoca, se você despreza isso provoca textos fora de contexto, tá bom? A outra pergunta que se faz é a seguinte: qual é o tipo de literatura desse texto, certo? Então, se você está estudando uma carta, você tem que lidar com esse texto como carta. Se você está estudando uma narrativa, você tem que lidar com esse texto como narrativa. E obviamente que eu não tenho como entrar em todos esses detalhes aqui, tá bom? Então eu já fui direto aqui, passei por cima disso, porque, primeiro, para a gente ganhar tempo, segundo,
porque eu já estou expondo essa carta, então já lido com ela como carta mesmo, ok? Dioneia, não sei nada em inglês. Você tem duas opções. Ou você usa o Google Tradutor, ok? Então, o Google Tradutor ele existe para quem não sabe nada em inglês, ou então você aprende inglês. As duas opções não são tão difíceis. Obviamente que aprender inglês dá mais trabalho, tá bom? Mas lhe convido a, quando a gente abrir agora as inscrições para a comunidade, você participe da comunidade e faça o nosso curso de inglês e vai resolver o seu problema, tá bom? Amém, irmão Benedito. Amém. Amém, pessoal. O título do livro é Foco em Desenvolvimento do Novo Testamento. Eu sei que hoje ele existe com outro título, não lembro agora qual, tá bom? Então vamos lá. Última coisa que a gente precisa fazer aqui no texto é o contexto gramatical. Basicamente, pessoal, o contexto gramatical ele envolve dois tipos de estudo. O estudo das palavras centrais do texto, ok? E o estudo das o estudo da gramática, né? Mas vamos colocar aqui o estudo das sentenças do texto, ok? Estudo das palavras do texto, estudo das sentenças do texto. Então, o que é que a gente faz? A gente vai no nosso texto e a gente vai marcar agora quais são as palavras que você precisa estudar, certo? Então, pense o seguinte aqui. Quais são as palavras que eu preciso estudar? Porque se eu não estudar essas palavras, eu não vou explicar esse texto bem explicado. Vamos lá. Tendo Cristo sofrido na carne. Tem alguma dificuldade aqui? Não. Tendo Jesus morrido fisicamente, é isso que ele está querendo dizer, armai-vos. Então eu quero estudar o verbo armar. Vamos lá, deixa eu marcar ele aqui de azul. Vamos marcar todas as palavras centrais de azul, tá bom? Também vós do mesmo pensamento. Então aqui é outra palavra importante, vou marcar de azul. Pois aquele que sofreu na carne deixou. Eu quero entender que verbo é esse, deixou o pecado. O que significa isso? Para que no tempo que vos resta da carne, já não vivais. Veja que eu vou marcar vários dos verbos, né? Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Vou marcar aqui esse verbo executado. Tendo andado, verbo andar, muito importante sempre. Aí aqui, ó. Quando tiver lista, anote essa minha dica, pelo amor de Deus. Quando você encontrar um texto que tiver lista de palavras, estude todas as palavras da lista. Tá bom? Estude. Por quê? Porque, primeiro, não se confie. Quando você vê aqui a bebedices. Eu sei o que é bebedices. É a pessoa ir para um bar e encher a cara. Não, tá bom? Não se confie nisso. Por quê? Porque pode ser que o conceito de bebedices que o apóstolo Pedro tinha quando escreveu isso aqui seja diferente do seu conceito de bebedice, tá certo? Então, primeiro estude, quando tiver listinha de palavras, estude todas para você garantir que você vai entender cada uma delas. E em segundo lugar, porque quando tiver listas, pessoal, as pessoas prestam mais atenção. E se tiver uma palavra na lista que é esquisita para quem está lendo, é muito provável que ela vai ficar esperando que você explique que palavra é aquela. Então imagine que eu estou aqui pregando nesse texto, aí eu falo o seguinte: Pedro tá, ele descreve aqui a vontade dos gentios como dissoluções,
concupiscências, borracheiras, orgias e bebedices. Imagine que eu passo direto e eu não explico. Aí sabe o que é que vai acontecer? Você vai continuar o sermão e a pessoa vai ficar lá na mente dela, vai ficar para trás pensando o seguinte: o que é borracheira? Será que borracheira tem alguma coisa a ver com borracharia? Será que tem alguma coisa a ver com borracha? Ou será que tem alguma coisa a ver com racha, né? Com corrida de carro? Se bem que não tinha carro naquela época, mas tinha os carros movidos a cavalos. A pessoa fica assim. Para você ter ideia, eu me lembro quando eu tinha mais ou menos ali 19 anos, um dos meus primeiros sermões foi na lista de Gálatas, quando ele fala lá sobre as obras da carne. E aí eu não expliquei na minha pregação o que era o termo porfia. E eu não expliquei porque eu julguei que não era necessário, passei direto e não estudei o significado. Sabe o que foi que aconteceu? No final do sermão, o pastor da igreja sugeriu das pessoas fazerem perguntas a respeito do sermão. Isso eu não esperava. A primeira pergunta, o irmãozinho levantou a mão, um jovem lá levantou a mão e perguntou: o que é porfia? E eu não tinha estudado o que era porfia. E aí, o que foi que me restou? Dizer: irmão, eu não sei, passei vergonha, tá certo? Então, quando tem listinha de palavras, estude todas elas. Então, vamos marcar todas elas aqui, ó. Ok? Todas, tá bom? Difamando, vamos estudar aqui o que é difamando. Que não concorrais, o que seria isso? Não concorrais. Devassidão, vamos estudar aqui também. O qual é de prestar contas aquele que é competente. Vamos ver que palavra é essa, competente. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus, tá certo? Essa parte aqui, que é uma parte um pouco mais misteriosa, pessoal, vocês vão ver o que é que a gente faz com isso daqui. Já já eu explico para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Começando aqui com as palavras centrais. Aí você volta aqui. Obviamente que eu não vou estudar todas essas palavras que eu marquei aqui, eu não vou estudar agora, tá bom? Mas mais para frente eu vou estudar, vou acrescentar aqui, depois eu mando para vocês. Mas vamos estudar aqui a palavra armai-vos. Eu vou colocar aqui armai-vos, certo? Como é que você estuda uma palavra? Vamos lá. Você vai aqui no programa eSword, ok? Existem diversas formas. Eu vou ensinar para vocês uma básica aqui. Aí você vem aqui. Aliás, antes de eu continuar, desculpe aqui, pessoal. É o seguinte. Outra coisa que eu vou explicar aqui para vocês, muito importante, tá bom? Existe uma diferença entre um dicionário bíblico, ou seja, você estudar o chamado léxico, né? Você estudar uma palavra no texto original do texto bíblico, ok? E você estudar uma palavra da tradução. Existe essa diferença. Então, por exemplo, o que significa borracheiras? A palavra borracheiras, pessoal, ela é uma palavra da tradução. Então, você vai lá num dicionário, como por exemplo, você vem aqui, ó, você bota aqui no Google, ó, borracheira, dicionário. Vamos procurar aqui, o que significa? Aqui, ó, borracheira, bebedeira, embriaguez, cair na borracheira, certo? Borracheira é o coloquial para embriaguez, para bebedeira. É uma linguagem coloquial para bebedeira. Ok. Aí qual é o erro que a pessoa comete? Ela olhou num dicionário em português,
o significado de borracheira. Aí ela vem aqui e leva para o sermão. Vamos botar aqui, ó, borracheira. Aí ela, isso aqui significa bebedeira, embriaguez, certo? Mas não faça isso. Aliás, você pode até fazer isso, mas você diz aqui, ó, esse é o sentido da tradução, sentido da palavra na tradução. Você olhou para você pesquisou isso daqui num dicionário da língua portuguesa. No entanto, você precisa se lembrar que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico lá em Daniel, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando você for estudar as palavras, você tem que estudar as palavras no texto original. Ah, pastor, mas eu não sei hebraico, eu não sei grego. Aqui está a boa notícia, certo? Você não precisa saber hebraico e saber grego para você estudar as palavras no texto original. O que que você precisa fazer? Você precisa assistir a aula do professor Antônio Neto, porque ele vai lhe ensinar, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para o verbo armai-vos, tá bom? O que que você faz? Você vem aqui, ó, tem escrito ARA 1993 mais. O que é esse mais? São os chamados número strong. Esses númerozinhos que apareceram aqui são os números strong. O que que são os números strong? Você tá vendo que tem aqui, ó, vamos pegar o armai-vos. Tá vendo que tem um G aqui? Esse G, pessoal, é de grego. Lá no Antigo Testamento é H, tá bom? Aí esse número 3695 é o número dessa palavra, da palavra grega, traduzida por Armaivos, lá no léxico desse homem que fez esse léxico chamado Strong, tá bom? Aí você clica aqui em cima, ó. Se você colocar o mouse em cima, ele já vai aparecer aqui para vocês em amarelo. Mas vou fazer melhor. Você clica em cima, tá certo? Aí você vai bem aqui em cima. Você pode colocar assim, ó, dividido. Deixa eu trazer os dicionários para cá. Aqui tudo eu ensino lá no cursozinho que eu dei para vocês ontem, tá bom? Eu fixar ele aqui. Veja que quando eu clico em cima, estou clicando aqui em cima do G3695, apareceram várias bolinhas azuis aqui. É porque não está aparecendo aqui para vocês, pessoal, ah, porque a minha foto está aqui em cima. Deixa eu mudar aqui. Pronto, saí do meio. Tá vendo que aqui em cima apareceram essas bolinhas em azul? São os dicionários e tem em português, ó, bem aqui, ó, Strong, bem aqui do lado, ó, Strong PT, ó. Tá vendo? Você clicar aqui no Strong PT, aí ele vai aparecer, ó, que a palavra armar-se, ela é a palavra hoplizo. Ah, pastor, então eu posso chegar lá no meu sermão e dizer, irmãos, a palavra traduzida aqui por armar-se é a palavra grega hoplizo. Não precisa, não diga isso, por favor, pessoal, na sua pregação, tá bom? Você não fale grego na sua pregação. Você estuda o texto em grego, mas você expõe em português, tá bom? Então, a palavra hoplizo, na língua grega, ela significa, ó, armar-se, equipar-se com armas, prover, equipar o mesmo com algo. Então, tem vários tipos de usos. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você já olhou o sentido no Strong, tá bom? Você já olhou. Mas você sabe que toda palavra ela funciona de uma forma dentro de um contexto. Por exemplo, a palavra manga. Ela, se você olhar num dicionário, ele vai dar vários usos da palavra manga. Pode ser o uso da camisa, pode ser a manga, a fruta, pode ser a manga de uma horta, pode ser manga
a ordem de mangar de alguém. Aqui no Nordeste a gente usa essa expressão, mangar, ok? Então o que é que você faz? Agora é a hora de você usar uma concordância bíblica. Como é que você faz isso? Vamos sair aqui do dicionário. Você vai bem aqui no Armai-vos, tá vendo? Aí você vai clicar com o botão direito do seu mouse, não mais com o esquerdo, e vai aparecer aqui, ó, busca rápida por G3695, certo? E aí ele vai fazer uma busca de todas as vezes que aquela palavra ela apareceu no Novo Testamento. Você vem aqui e bota Novo Testamento. Aí ele vai aparecer e aí você descobre que a única vez que ela foi usada no Novo Testamento foi aqui em 1 Pedro. Então, o que é que você faz agora então? Você tenta entender de todos esses sentidos que o Strong me deu, qual é o sentido que mais está parecido com esse texto aqui, dentro do contexto dele? Armar, equipar-se com armas, prover, equipar a si mesmo com algo, como por exemplo armas. Uma metáfora para ter o mesmo pensamento de alguém. Bem, então aqui é você equipar-se com armas, só que de forma metafórica. Eu vou anotar então isso daqui. A ideia de do verbo ou da ordem, né? Sim, que é outra coisa também, que eu não vou jogar isso daqui em cima de vocês, mas que também é muito bom de se fazer, pessoal, é você estudar a função dessa palavra dentro de uma frase, tá certo? Por que que eu disse que eu não vou jogar isso aqui em vocês? Porque isso daqui requer um pouquinho mais de cuidado, mas eu vou mostrar, tá bom? Bem aqui em cima tem um recurso do eSword, ó. Vou ajeitar aqui de novo. Tá vendo aqui, ó, GNT TR+. Você vai clicar em cima, aí ele vai aparecer no grego, tá bom? Ó, não se assuste. Agora tá tudo em grego aqui, ó, certo? Aí você vai procurar aqui qual é a palavra armar-se, ok? Então, ah, talvez você não saiba grego, então você talvez aqui teria um pouquinho mais de dificuldade, tá certo? Mas essa palavra bem aqui, ó, hoplizarthe. E aí aqui, essas letrinhas aqui, elas me dão a função dessa palavra na frase. Eu sei que então ela é um verbo no imperativo, ok? Então eu venho aqui e eu digo, ó, a ideia da ordem, isso aqui é uma ordem. A ideia da ordem armai-vos é o de tomar algo para si. No caso, um armamento. Pedro está falando, obviamente, de forma metafórica. E aqui em cima, ó, eu já tinha explicado aqui a palavra arma em si, como uma situação histórica, certo? Mas vamos lá. Agora vamos pegar uma outra palavra aqui que eu marquei. Vamos colocar aqui a palavra paixões. Ó. Vou pular aqui para a palavra paixões. Vamos fazer o mesmo trabalho. Vamos voltar aqui. Vamos procurar a palavra paixões. Para já não andar de acordo com as paixões. Vou clicar em cima. Vou lá no dicionário. E vou ver. A palavra paixões. Ela é a palavra epithumia. E ela significa desejo, anelo, anseio, desejo por algo que é proibido, luxúria. Ah, pastor, então significa tudo isso, mas qual deles aqui é o significado dentro do meu contexto? Bem, é simples. Você vem aqui na concordância, ó,
Clica aqui com o botão esquerdo, buscar, botão direito, desculpe, no Novo Testamento. Aqui aparece todos os usos da palavra paixão. Aí aqui é que a festa acontece, ó. Às vezes é traduzido por ambição, ansiosamente, por ansiedade, desejo. Tá vendo, ó? Ele já entrega marcadinho para você aqui, ó. Concupiscências, paixões, cobiça, concupiscência, inclinações, concupiscências. Você vai olhando aqui. Aí você vai tendo uma noção, pessoal, de como essa palavra ela era usada no Novo Testamento. E por que que isso é bom? Porque isso vai lhe dar uma compreensão de que essa palavra aqui, paixões, é uma palavra que se refere a coisas ruins, a desejos ruins que as pessoas têm. Por isso que às vezes é traduzido como sedução, cobiça, concupiscência, certo? Então você vem aqui e anota, ó. Paixões. E você anota dizendo isso, ó. A palavra paixões normalmente tem um sentido bem negativo no Novo Testamento. Por vezes, ela é traduzida como sedução ou inclinação da carne ou um desejo pecaminoso. Então, basicamente, ela remete a um desejo típico da nossa carne. Ok? Então é isso que ele quer dizer com paixão aqui. De acordo com as paixões dos homens, tá bom? E aí vamos escolher uma palavra. Vou escolher uma dessas palavras aqui, por exemplo, a palavra borracheiras, né? Que eu já marquei aqui. O que significa isso de borracheira? Bem, eu vou apagar aqui porque eu não quero dizer para as pessoas o que é que essa palavra significa em português. Eu quero saber o que é que Pedro queria dizer com borracheiras, tá bom? Vamos lá. Eu vou aqui no Isord, vou lá na palavra borracheiras. Aqui, borracheiras G442, vou clicar. E aí, olha só, aqui no Strong, ele me diz, ó, é o ato de beber, é o ato de farrear. Farrear. É interessante isso. Agora vamos ver uma concordância, como é que ela normalmente aparece, né? Vamos ver se ela aparece. Só aparece aqui, tá bom? Então, como ela só aparece aqui, a gente usa o que já está aqui, ó, dentro do contexto. É o ato de beber, de farrear. Sendo que mais para frente ele vai falar de bebedice, então provavelmente a ênfase em borracheiras aqui seria o ato de farrear, certo? Então agora eu vou anotar aqui, ó. Borracheiras eram farras. Uma dica que eu dou aqui, a gente pulou, mas olha só, você pode vir bem aqui no comentário histórico-cultural e olhar se ele não fala sobre isso, né? Deixa eu ver se ele fala. Não fala. Pior que não fala, tá bom? Borracheiras eram farras. Remete a pessoas que se reuniam para se embriagar e produziam um ambiente de farra. Ah, pastor, você está falando tudo isso, você tirou de onde? Do conceito de farra, certo? O que é uma farra? O que é
Uma farra relacionada à bebedeira. As pessoas se reúnem para beber e isso produz uma farra, ok? Isso existe ainda hoje, existe com muita frequência ainda hoje, tá bom? Então é isso, pessoal, é assim que se estuda basicamente uma palavra. Obviamente, existem formas mais aprofundadas, mais ah, com maior categoria de se estudar uma palavra, tá certo? Como eu disse a vocês, é bom que você estude também a função das palavras, caso você possa. Então, essa palavra aqui, especialmente de um verbo, né? Um verbo está no passado, no presente, no futuro, ok? É, mas, enfim, isso eu não tenho como me delongar nisso daqui. Aí agora, então, digamos que a gente estudou aqui as palavras que a gente marcou de azul, né? Eu vou ter que estudar todas elas para pregar. Agora você vai para o estudo das sentenças. Nesse momento aqui, pessoal, é que vem a hora de você ir lá nos comentários bíblicos, tá bom? Comentários bíblicos. É nesse momento que o comentário bíblico vai ser o seu melhor amigo. Por quê? Porque o estudo das sentenças do texto nada mais é do que você compreender o texto sentença por sentença, tá certo? Como assim, pastor? Vamos lá. É importante que você entenda o que está sendo dito em todas essas sentenças aqui, tá bom? Como é que você faz isso? Comentário bíblico. Geralmente, o comentário bíblico bom, ele faz isso por você, certo? E a vantagem de você ler o comentário bíblico nesse momento é porque você já tem muita informação na sua mente. Então, o comentário bíblico ele não vai precisar lhe entregar tudo. Ele vai lhe entregar apenas o que você precisa entender daquela sentença. Então vamos aqui, ó, para o primeira sentença aqui. Tendo Cristo sofrido na carne. Você faz o seguinte, ó. Cola aqui e começa a explicar. Você vai aqui no comentário. Vou pegar aqui o Barnes, tá certo? Ah, passar aqui para o versículo 1. Aqui, ó. Tendo Cristo sofrido na carne. Só que tá em inglês, você vai lá no Google Tradutor. Aí ele explica aqui, ó. Tá certo? O desenho estava colocado do sofrimento do Redentor antes do exemplo, como um exemplo de suas tribulações, né? Aí você vem aqui, Pedro estabelece o exemplo das tribulações que Jesus passou em sua em seu tempo aqui neste mundo, ok? Que não precisa de muito mais, não tem muita dificuldade não. Eu não vou aqui, sim, continuando, ó. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Copiar e vou colar. Então você vai fazer o seu próprio comentário bíblico aqui, certo? Você pode consultar mais de um comentário, você pode usar as informações que você já estabeleceu. Por exemplo, aqui eu não vou nem usar o comentário, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Armai-vos vós do mesmo pensamento. Então, eu já entendi o que é armar-se, agora eu vou explicar o que é armar-se do mesmo pensamento. A arma que Pedro diz que nós devemos ter é o mesmo pensamento de Jesus. Nós precisamos cultivar a mesma atitude que Jesus tinha diante do sofrimento e ver isso como uma arma de preparação, ok?
Então, o crente, o cristão, precisa entender a necessidade de ah, ter sempre consigo a atitude que Jesus tinha diante do sofrimento. Aí você como bom pregador, você está explicando, você quer explicar, tá certo? Então, por exemplo, ah, é como se a gente tivesse conosco o hábito de se perguntar como Jesus lidaria com este sofrimento. Aí, ilustração, ó. Quando alguém manda e você minta no seu trabalho, mas você é crente e diz que não pode mentir. Mentir. Seu patrão, então, seu patrão, então, ameaça de demitir você por não mentir. Então, você se pergunta: o que Jesus faria diante desta ameaça? Aí pronto. É isso o que significa armar-se com o mesmo pensamento de Jesus. Pronto, está explicado, ok? Expliquei aqui o texto. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Eu usei o quê? Eu usei só o que eu estudei aqui, pessoal. Não precisei ler em comentário, não precisei não. Já estudei o que, é que significa armar-se, já estudei o que é tendo Cristo sofrido na carne, vi que o contexto é esse, sofrimento por causa da injustiça, você sofrer por causa das suas convicções de fé, da sua obediência a Deus e a Jesus, tá certo? Então, ah, então você coloca aqui o que você não pode. Você não pode é inventar, certo? Você pode tirar da sua cabeça o que é que você acha. Não, você tem que estudar, ter uma certa segurança. E para encerrar aqui essa parte de análise, é nesse ponto, então, que você vai analisar as coisas mais difíceis. Às vezes você lida com um texto que tem assuntos complexos dentro dele, como por exemplo, aqui Pedro está dizendo, ó, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Aí você pensa, o que, que significa isso? O evangelho pregado a mortos. Pessoal, por tudo o que você já aprendeu até aqui, deixe-me dizer para você, não pule isso, certo? Não fuja das partes difíceis do texto bíblico. Eu conheço um pregador que ele tem essa mania, ok? Obviamente eu não vou dizer para vocês quem é, mas eu conheço um pregador que ele tem essa mania e eu fico muito agoniado com isso. Quando ele está lidando com um texto bíblico, aí chega num momento assim de uma parte difícil do texto, uma parte mais enigmática, ele vai e pula, ele não explica. E isso não se faz, pessoal. As pessoas vão querer saber que negócio é esse de evangelho pregado a mortos. Aí o que é que você faz aqui? Minha sugestão é que você faça aqui o que é a mesma coisa que você faz quando você está lidando com uma doença difícil, tá certo? Então você vai copiar aqui. Vamos lá. Vou botar aqui, ó, Ctrl V. Pronto. Agora eu quero explicar.
pelo menos 3 comentários, tá bom? Pelo menos. Quando você está lidando com um texto bíblico difícil, leia pelo menos o que 3 comentaristas falam. Por quê? Porque se você ler só um, você vai estar lidando com a opinião de apenas um. Quando você lê 3, rarissimamente você vai ter pessoas discordando, cada um com a mesma opinião. Isso já aconteceu naquele texto lá que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, daquele que o detém, né? Eu consultei 5 comentários, os 5 tinham opiniões diferentes sobre o que é, quem é aquele que o detém. Mas rarissimamente isso de fato acontece. Então você vai olhar um ou dois comentários, 3 comentários, e você vai tentar então aqui entender, ter o máximo de informação para saber o que significa isso. Que negócio é esse de evangelho pregado também a mortos? Você vem aqui e anota as conclusões que você chegou. Se acontecer de você não chegar a nenhuma conclusão, pessoal, deixe-me dizer aqui para você. Diga para os irmãos que você não sabe, tá certo? É melhor do que você inventar uma resposta ou dar uma resposta apenas porque você sente que não pode dizer que não sabe. Não. Diga que não sabe, tá certo? Diga, irmãos, esse aqui é um texto muito difícil e eu ainda não tenho uma posição sobre esse texto. Eu não sei, eu ainda não consigo chegar a uma conclusão do que de fato esse texto aqui está dizendo, tá bom? Mais uma vez, isso vai acontecer em alguns casos um pouco mais raros, de você chegar e dizer assim, olha, eu prefiro não chegar a nenhuma conclusão, tá bom? Mas nesse caso aqui não seria necessário. Esse texto aqui ele é mais fácil do que a gente imagina, certo? Essa ideia de o evangelho pregado também a mortos. Então você vem aqui, ó, vamos lá. Vem aqui no comentário, você marca aqui, ah, versículo 6. Aí vamos lá, vamos pegar aqui o comentário histórico-cultural. Ele diz, ó, embora alguns comentadores consideram aqueles que são mortos como alma dos mortos, eles parecem ser cristãos julgados por cortes terrenas e executados, e que, de uma outra forma, seriam então ressuscitados pelo Espírito. Olha só, a primeira possibilidade, então aqui eu vou anotar, ó, é, é que mortos se refere àqueles que foram mortos por perseguição, ok? Então, essa aqui é uma primeira possibilidade. Agora vamos ver em outro comentário. O que é que um outro comentarista fala? Vamos aqui no Barnes. Então ele diz aqui, ó. Ele vai falar aqui. Parece para mim que a mais natural e óbvia interpretação é que isso se refira àqueles que foram mortos, a quem o evangelho havia sido pregado quando viviam e então se tornaram cristãos. Aí ele vai dar aqui as diversas bases para essa posição. Então veja, nesse outro comentário nós temos a mesma opinião. Então nós temos 2 comentaristas que entendem que mortos aqui foram pessoas que ouviram o evangelho, creram em Cristo e foram mortos por isso. Ok? Então, essa já é o segundo comentário que tem essa opinião. Deixa eu pegar aqui mais um outro comentário. Vou pegar esse aqui, o BKC. Ele diz aqui, ó. O evangelho pregado àqueles que foram mortos. Isso tem sido interpretados da seguinte forma. Primeiro, aqueles que estavam espiritualmente mortos no pecado, aqueles que ouviram e creram no evangelho, mas então depois morreram. A gente já viu que essa é a opinião dos 2 comentaristas que a gente leu até aqui. E terceiro, aqueles que morreram sem ouvir o evangelho. Barclay prefere a terceira interpretação, assumindo que 1 Pedro se refere a Cristo pregando o evangelho a pessoas que morreram.
Então, consequentemente, ele acredita que existe um suspiro de esperança de segunda chance depois da morte. Então ele comenta aqui, ó, não existe nenhuma base bíblica para esse tipo de opinião. Em 1 Pedro 4,6, em contraste com 4,5, Pedro está encorajando os seus leitores diante do fato de, de deles lidarem com o julgamento pelos seus pecados. Aqueles que ouviram o evangelho de Cristo encontrariam um futuro diferente. A penalidade para os seus pecados foi paga por Cristo na cruz. E este era o último efeito ah, físico da morte. Os crentes ainda morrem fisicamente. Eles ainda são julgados com respeito ao corpo. Mas para os cristãos, a morte física não leva ao julgamento da vida eterna. Eles vivem de acordo com o Espírito. Veja que aqui nós temos uma outra opinião, certo? Aqui no terceiro comentário nós temos uma outra opinião. A opinião dele aqui é que quando o texto diz o evangelho foi pregado também a mortos, ele está falando que sim, que a pessoa que ouve o evangelho aqui, aliás, esse morto aqui é uma pessoa que ouviu o evangelho e depois morreu, mas que essa morte é o julgamento segundo a carne por causa do seu pecado. Então, esse morto aqui não é. Aliás, esse julgado segundo. Aliás, desculpe, esse morto aqui se refere a você morrer. Então, eu morri e, como eu morri de um acidente de carro, de uma doença, alguma coisa do tipo, eu estou sendo julgado na carne por isso. Porque o meu pecado causa a minha morte. Mas eu não vou ser julgado eternamente. Por isso que eu vou ressuscitar, vivam no Espírito segundo Deus. Eu vou ressuscitar no futuro, tá certo? Aqui é uma opinião diferente. Aí, você pode continuar pesquisando, você fica à vontade, mas aqui o que me parece, pessoal, é que faz muito sentido dizer o seguinte, ó, mesmo julgados na carne segundo os homens. Veja que o segundo os homens aqui, eu vou até marcar aqui, ele faz um paralelo muito interessante aqui, ó, com as paixões dos homens, certo? E também a vontade dos gentios e também o que Cristo sofreu na carne, o exemplo de Cristo. Então, esse julgado aqui, segundo os homens, eu vou colocar aqui, certo? Estes mortos referem-se a pessoas que, assim como Jesus foi morto por meio de um julgamento humano e injusto, assim também pessoas morreram por terem crido no Evangelho, morreram depois de um julgamento humano injusto por terem crido no Evangelho. Certo? Então, o que seria que Pedro estaria dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que eles vão prestar contas aqui. Ok? Que o Evangelho foi pregado para essas pessoas que depois foram julgados pelos homens e que essas pessoas que foram julgadas pelos homens e mortas, elas não vão ser julgadas por Deus, mas que no final, esses juízes terrenos, eles é que vão ser julgados por Deus, ó, hão de prestar contas. Você vem aqui e anota, certo? Você vem aqui
e anota tudo isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que aqui é o suficiente. Obviamente que eu não fiz tudo ainda, eu vou fazer, certo? Mais para frente. Então, daqui para segunda-feira, no nosso próximo encontro, eu já vou entregar para vocês tudo estudadozinho aqui. Obviamente que eu não vou fazer tudo, o estudo das palavras e tudo, porque senão o nosso tempo aqui juntos ele ia ficar muito longo. A gente ia ter aqui umas 2 horas ou 3 horas de live, tá bom? E eu não quero fazer isso com vocês, tá certo? Mas eu vou mandar esse material todo estudado para vocês aqui, porque é parte do nosso desafio, é vocês verem o sermão sendo preparado do começo ao final.